Você de casa, conta pra mim. Você tem algum problema em comer algumas coisas com farinha, assim? Glúten? Já ouviu falar da dieta sem glúten? Algumas vezes ela é utilizada para quem tem intolerância ao composto de proteínas, como os portadores da doença celíaca, ou até mesmo para quem deseja emagrecer com a diminuição do valor calórico. Para explicar pra gente os assuntos um pouquinho mais, dar dica, sugestão de refeições, receitinhas para uma dieta sem glúten, tá aqui na nossa casa a nutricionista querida Juliana Ebran. Juju, seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada, está linda de laranja. Obrigada. Lindíssima, viu? Obrigada. Ju, quando a gente fala dieta sem glúten, a gente já pensa também na lactose, né? Fala assim, tem gente que tá tirando a lactose, o glúten, quando a gente pensa em glúten, a gente pensa em inchaço. Eu não posso comer que eu fico inchada. Isso é verdade? O que é? O que o glúten faz no nosso corpo, Ju? Exato. O glúten é uma proteína presente no trigo, no centeio, na cevada, que alguns pacientes podem ter algumas intolerâncias leves ou mais graves e até algumas doenças, como você citou, a doença celíaca. No caso desses pacientes, deve haver a exclusão total dessa proteína, porque ela ativa uma resposta imunológica do nosso corpo que danifica o revestimento do nosso intestino delgado e aí gerando esses sintomas que você falou mesmo, distensão abdominal, dores abdominais, gases e inclusive anemias. Então, nesse caso, é extremamente importante e necessário retirar a proteína da dieta e substituí-la de forma que a dieta fique saudável, equilibrada e que não vai ocorrer nenhum déficit nutricional. E, Ju, isso pode acontecer com o passar dos anos? Por exemplo, comia até tal ano, sei lá. A partir de agora, né, assim, eu comecei a sentir esse estufamento. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E também, assim, hoje em dia, o que a gente vê é um excesso de glúten na alimentação, né, Abi? Então, assim, as pessoas levantam pela manhã, já comem um pãozinho, no meio da manhã comem uma bolachinha como lanche, no almoço, propriamente dito, ao invés de comer uma refeição, uma comida, tá trocando por lanches, né, por pizzas, por salgados. À tarde, volta a comer mais pãezinhos, mais bolachas e à noite volta a fazer esses lanchinhos. Então, também, o excesso dessa proteína pode ser extremamente prejudicial, causando sim essas intolerâncias e esses desconfortos que os pacientes sempre queixam, né? De dores abdominais, porque ele também interfere na barreira do nosso intestino. E aí o intestino passa a não funcionar da maneira correta, alguns têm diarreia, outros têm constipação, que fica com aquele intestino preso. Então, assim, o ideal é fazer um diagnóstico médico e fazer essas substituições com um profissional, com um nutricionista, para equilibrar de forma saudável o cardápio, para não haver essas carências nutricionais e também para o paciente não sofrer, né, Abi? Porque a pergunta é essa: quando eu tirar o glúten da minha alimentação, o que eu vou comer agora, doutora? Então, assim, no caso aqui, eu trouxe várias opções de vários alimentos para ver que existe sim um mundo sem glúten e que na maioria dos casos é muito mais alimentos do que a gente imagina. Boa. Né? O que você trouxe então, pra gente, aqui, Ju? por exemplo, Abi, refeições práticas de lanche aqui. Uma simples salada de frutas da estação com um chazinho e um bolo sem glúten, que inclusive eu vou ensinar a receitinha hoje, né? Sensacional, de cenoura com chocolate. Aqui, ovinhos mexidos com uma fruta, no caso eu coloquei o mamão, porque representa bem o lance do café da manhã, né? Com um cafezinho preto, que até com temperinhos termogênicos aqui, que a gente colocou uma pimentinha, uma cúrcuma, que tem o poder anti-inflamatório e dá extrema saciedade, porque o ovo consumido logo nas primeiras horas da manhã ativa um hormônio no nosso intestino a induzir mais saciedade durante o dia todo. Então, o ovo, que é uma proteína fácil, prática, gostosa, né, é uma ótima opção de incluir no café da manhã. Outra opção aqui é a tapioquinha com chia, sementinha de chia, porque também o que a gente tem que controlar, Abi?
a questão do índice glicêmico dos alimentos. As farinhas brancas sem o glúten, que é essa proteína, ela pode ter um índice glicêmico maior. Então, assim, tem que ter um cuidado para pacientes que podem ter uma resistência insulínica ou pacientes que são diabéticos. Então, não pode fazer essa exclusão da cabeça, sem orientação, e simplesmente trocar por farinha sem glúten, que pode ser até prejudicial. Então, no caso aqui, essa farinha branca está associado com a sementinha de chia, porque são riquíssimos em fibras, para poder baixar um pouquinho esse índice glicêmico e também promover a maior saciedade. Ainda mais junto com uma vitamina de abacate, que inclusive a gente está na época dessa fruta maravilhosa, que é fonte de uma gordura monossaturada excelente, né, que dá uma saciedade. Ela é rica em beta-cistosterol, que é uma substância que controla o nosso cortisol. Então, para aqueles pacientes que são mais estressados, mais agitados, vai controlar esse hormônio e vai dar uma vida. Abacate é ótimo. De abacate, vida, ó, né? Tá na época, uma fruta sazonal aí, né, que o Brasil é rico nessa oferta, então vamos aproveitar também os alimentos da estação, né? Então fica uma outra refeição super prática, barata, né, econômica, não é tão cara e super, né, saciedade. E gostosa, né? Boa. Aqui também abre um suquinho verde feito com água de coco, couve, abacaxi e gengibre, que ele é um pouquinho também mais termogênico. Muito bom. Ajuda a dar uma desintoxicada no nosso corpo. E hoje em dia a gente também tem muitas ofertas de pães sem glúten, né? Feito com essas outras farinhas, de arroz, de fécula, de amido. Só que também aqui eu associei um fiozinho de azeite por isso mesmo, porque no caso ali eu coloquei uma fibra para controlar esse índice glicêmico. Aqui eu coloquei uma gordura boa, que essa gordurinha também vai ajudar a controlar esse pico de glicemia e também fornecer mais saciedade. Então, esse azeitinho com essas ervinhas secas são a combinação perfeita para esse lanche também ser cetogênico. Olha que legal. Gostei. E as refeições propriamente ditas que não tem glúten, né? O arroz não tem glúten, o feijão não tem glúten, as verdurinhas que são ricas em vitaminas, antioxidantes, fibras, uma carninha moída que é super gostosa, né? Super prática, até para quem carrega as marmitinhas no dia a dia, acaba sendo uma refeição gostosa, porque se esquentar fica gostoso, né? Realça o sabor dos alimentos, até aqueles temperinhos, né? Então fica uma refeição aqui super saudável, prática também e econômica, não é nada muito caro, né? E aqui, Abi, como jantar, né? Uma omeletezinha com uma saladona dessa, né? Eu falo sempre capriche nas folhas diferentes, nas cores diferentes, nas texturas, com tomatinho cereja, uma azeitoninha para dar um salgadinho gostoso, uns queijinhos, né? E fazer uma omeletona também, que é uma forma diferente de apresentar o ovo na dieta. Então eu falo, existem muitos alimentos sem glúten, só que a gente tem que fazer essas trocas de forma orientada, né? Para ser uma dieta equilibrada, saudável e não haver risco nenhum para a saúde. Perfeito. Vamos fazer esse bolo, Vamos que eu tô de olho nele. Eu vou te falar, toda vez que você vem, eu fico pensando assim, poxa, é tão bonito comer bom, né? Comer bem. Porque você olha e fala, tá tudo tão bonito, dá vontade de comer tudo. Não é? É preguiça mesmo, né, Ju? E eu falo, a maioria dos pacientes só não come saudável todos os dias porque ainda tem um pouquinho de dificuldade no preparo dos alimentos. Porque se a gente souber preparar alimentos gostosos e saudáveis, todo mundo comeria, desde as crianças, os adultos, os idosos. É que ainda assim, falta um pouquinho de vontade, de dom também, né? Tem que ter um jeitinho para cozinha e assim, um pouquinho mais de trabalho e de tempo. Mas é coisa simples e eu falo, depois que inclui isso no dia a dia, acaba sendo fácil. A gente não quer mais parar. Eu vou fazer o seguinte, vou passar pro pessoal. Tá bom. 2 xícaras de chá de farinha de arroz. A receita completa vai estar no nosso Instagram, tá? 2 xícaras de chá de xilitol. 1 xícara de chá de óleo de coco. 3 ovos. 3 cenouras médias descascadas e picadas, um sal, quanto basta, 1 colher de sopa de fermento em pó sem glúten. Isso para fazer o nosso bolinho de cenoura. E aí a gente tem a calda, já vou falar os ingredientes da calda também. 2 colheres de sopa de cacau em pó, sem açúcar,
2 colheres de sopa de xilitol, 1 colher de sopa de óleo de coco e 2 colheres de sopa de água. Ju, o que você pôs aí no liquidificador? O Abi, eu já coloquei, olha, os ovos no fundo, que acaba sendo mais fácil, porque é líquido, Pra né? bater. O óleo de coco, o xilitol e a cenoura. Tá. A gente vai bater. Tá, vamos Joia? lá. Solta o som. E essa receita de liquidificador, super prático. E ele fica bem um creminho mesmo, né, Ju? Fica, e olha a cor que maravilhosa. Linda. Né? Daí a gente vai acrescentar a farinha de arroz, ó. Farinha de arroz. Um pouquinho do fermento e um pouquinho do sal. E a caldinha também, um chocolatinho em cima, super combina. Depois também eu falo, pode até, Abi, congelar esse bolo. Pode, e a E gente já congela nas ele. porções, né? É verdade. E daí quando vai comer, Ah. pode aquecer ele um pouquinho no micro-ondas. É a dica que Deixar você me falou do guardadinho, pãozinho, que é né? maravilhosa. Você compra o pãozinho de fermentação natural, né, Ju? Isso. Congela já na porçãozinha, daí todo dia você vai lá, tira. Olha lá, e coloquei aqui põe o lá e fermento, acabou. o salzinho. Coloque numa forma untada Com o que você untou, Ju? com óleo de coco e a farinha de arroz. Tá, óleo né? de coco, farinha de arroz. Eu vou deixar aqui, ó, depois é só virar na assadeira e a gente vai acrescentar aqui o cacau em pó para Sem caldinha, o xilitol, também tem outro adoçante que chama eritritol, que também é ótimo, que eu gosto, Que dá pra usar também. que dá para usar também. Aí um pouquinho da água e do óleo de coco. Ai, o óleo de coco é sensacional. Ai, e dá um Eu aroma tão bom. amo. Eu também gosto. Nossa, ele é maravilhoso. E aí é só mexer. Daí é só mexer aqui por alguns minutinhos para essa calda dar uma engrossadinha E jogar por cima. e jogar por cima. Daí espere esfriar O bolinho, quanto tempo mais ou menos no forno, Ju? uns 30 minutinhos. Faz o teste do palitinho para ver se o palitinho sai sequinho, né? Porque o forno é diferente de cada casa, né? É. Então é importante fazer esse teste. No 180 graus, mais ou menos? Isso. Espere esfriar, tira, ó, coloca a calda aqui maravilhosa, olha que delícia. Que bonita. E é só servir, só se deliciar. Eu vou querer provar esse bolo. É isso aí, Abi, quero ver. Porque Ju é maravilhosa. Vou contar pra vocês que quando ela vem aqui, às vezes a mãe dela prepara uns bolinhos, né, Ju? É, com e eu falo assim, esse certeza. bolo eu posso comer. Que foi a mãe da Ju Total. que fez. Isso aí, deixa eu E esse deixar aí, ó, aqui. você vai fazer na sua casa, vai poder comer, levar pras crianças, não é? A criançada levar pra escola. Exatamente, Abi. Eu quero um pedaço. Deixa eu cortar aqui pra você. Vou experimentar. Ah, tem aí uma faquinha. Sem glúten ainda, hein? Ai, Maravicherry. Maravilhoso. Colocar um pedacinho. Você dá um garfinho, Dou. por favor? Ai, que Ó, que belezinha. gracinha. Ai, adorei. Quer ver? Que cheiroso que ele fica, né, Ju? Não é? O olhinho de coco, Casou? né, Abi? Macio. Ele não fica aqueles bolinhos duros. Não. Que delícia. Macio. Andresa, esse aqui você pode comer, Andresa. Já pediu, Andresa? Ju, que delícia de bolo. Que bom que você gostou. Adorei. Vou te falar, aproveita você de casa, segue a Ju na internet, porque ela tem inúmeras receitas no Instagram. Ju, passa seu Instagram pra todo mundo, porque você vai ficar de olho, você vai amar as receitas da Ju. É Juliana Ebran. Juliana Ebran. Só isso, minha amiga. Isso aí. Seja sempre bem-vinda, meu amor. Obrigada, viu, Obrigada, Abi? Um beijo viu? nos seus pais. Um beijo a todo mundo Tudo na de sua bom pra casa você. também, Sempre viu? uma alegria estar aqui. E a gente adora você aqui. Eu Um amo beijo. você. Coisa linda, eu Beijo. também.